Eu gostaria que você trouxe a Bíblia. Abrisse a sua Bíblia em João. Vou dizer para vocês igual eu falo com meus jovens: se tiver online pode abrir, mas põe no modo avião. Né? Põe no modo avião. Vocês conhecem a sigla Amém Misericórdia? É 21. João 21. Versículos 15 em diante. Amém, misericórdia? Com celular é tudo amém, né? Amém, amém. Tudo trocadilho sem graça, né, filha? Mas tudo bem, vamos continuar. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, seja ela qual for, nós ficamos de pé. Porque nós estamos lendo palavras do Senhor. Palavras do próprio Cristo. Eu vou ler todo e depois a gente vai partilhando pautadamente. Versículos 15 a 17. Depois de comerem, a minha versão é Jerusalém, pode ser que fique um pouquinho diferente de alguém, tá? Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: Tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Palavras da salvação. Podemos assentar um pouquinho. É importante a gente começar essa palavra falando um pouquinho do amor de Deus. Mas hoje aqui nós clamamos o Espírito Santo, pedindo que Ele trouxesse esse amor, por amor que Jesus subiu ao Calvário, por amor que Jesus nos deu, o amor do Deus Trino, do Deus infalível, que nem a morte foi capaz de segurar. Mas Rodrigo, tem uma coisa na minha vida que não rola. Que amor é esse de Deus? Que o mundo está nessa tristeza que está, que eu não consigo emprego, que eu não consigo namorar, que eu não consigo ser feliz. Que amor de Deus é esse? Você pode estar pensando assim: pô, pelo amor de Deus, Jesus, faço tudo, e eu não consigo sentir o teu amor. Deus é ruim então, né? Aquele Deus não é muito legal não, Ele não me ama. Quando o corpo físico de Jesus morreu, isso que é importante, porque muita gente fala que Jesus morreu. Para mim, Jesus não morreu. O corpo físico de Jesus morreu. Mas Ele nem um minuto, Ele redou o pé da sua missão. E aí, irmão, eu vou te dizer, sabe quando, desde quando Jesus te ama? Desde o ventre da tua mãe. Qual é o teu nome? Ana Isabel. Antes da mãe da Ana Isabel pensar nela, Jesus já te falava: Ana Isabel, filha de Andréia, tu me amas? Qual é o teu nome? Júlio. Desde o ventre da tua mãe, ele já perguntava: Júlio, tu me amas?
Aí a gente responde agora assim facinho, né? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Estou no grupo de oração. Mas e quando vem a dificuldade na tua vida? Ele pergunta: Júlio, meu irmão, tu me amas? Aí você fala: Jesus, espera aí, deixa eu trabalhar primeiro para ver se eu te amo depois. Que amor é esse que ele é superficial? A intensidade desse amor de Deus, o profeta Isaías já falava lá na sua carta, em Jeremias, 31, versículo 3. Eu te amei com amor eterno. Você sabe o que é eterno? Sabe, meu irmão, o que é eterno? Eu quero ouvir, meu irmão, para onde? Para sempre. Então desde o ventre da tua mãe, quando Ele te chamou com amor eterno. Um amor que não põe condição. E aí você vai me fazer a segunda pergunta desta tarde. Então, Rodrigo, tem condição para que Deus me ame? Eu vou te dizer assim, desculpa, tem. Quebrei muito paradigma agora, né? Todo mundo achava que Jesus amava e não tinha condição, não era isso? Não é verdade? Tem uma condição só. E essa condição vocês vão concordar comigo. Muitos de vocês carregam dentro do coração, muitos de nós carregamos dentro do coração uma mágoa de um Jesus punidor, de um Jesus que pune aquele que não anda como Ele quer. Quantos filhos aqui detestam pai e mãe? Porque a mãe falava assim: se você não me obedecer, Deus vai te castigar, você vai para o inferno. Palavras de maldição. Que Deus é esse que eu concebo de uma forma diferente, que vai para a cruz, que morre por mim, mas Ele cobra de mim ser um cordeirinho? Amados, Isaías 54, ele diz assim: mesmo que as colinas e os montes se abalam, eu jamais. O que é jamais? Eu não vou perguntar para você toda hora, não, só vai ficar chato. O que é jamais? Nunca, infinitamente nunca deixarei de te amar. Então, meu amigo, se você foi desobediente à tua mãe, tá? Se a sua mãe te botou de castigo, teu pai te botou de castigo, se você fez coisa errada que falava que Deus vai te punir, em nome de Jesus, não tome isso como posse. Você está liberto em nome de Jesus, porque Ele te ama, nunca deixará de te amar. Nunca. Isso é uma mentira que o diabo coloca para que nós possamos ficar em dúvida do amor de Deus. Vou continuar um pouquinho porque preparei alguma coisa, mas o Espírito Santo está chuchando lá do outro lado e vamos nós dois conversando aqui, ver o que chega lá. É assim, gente, posso fazer o quê? Eu vou te dizer uma coisa também, dizer uma coisa que eu li, muito bonita. Nem tudo eu falo que eu sei. Tem que ler, tem que aprender. Jesus te ama com a tua qualidade e com o teu defeito. Ele não coloca condição. Rodrigo, mas você falou que tinha uma condição. Calma que eu vou chegar lá. Irmão, Ele te ama com a tua qualidade e com o teu defeito, parceiro. Peraí, Rodrigo, você falou que tinha aqui uma condição. Tem. Você deixar Ele te amar. Por isso que Ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E o que Pedro responde? Não, tem mais. Sim, Senhor, Ele foi muito fraquinho. Pedro já estava meio pé da vida, gente. Desculpem aí a palavra chula, mas Pedro já estava meio pé da vida. Tá, a menina já levantou 15 minutos, deixa eu acelerar aqui. O que ele falava? Tu sabes. Então Jesus já sabia que Pedro amava. Vou pular. A única condição então é que realmente você se deixe amar por Jesus. Você topa isso? Eu vou parar por aqui o que eu preparei e vou levar para o que o Espírito Santo está mandando. Nós vivemos uma semana santa. O que acontece com Pedro lá no Getsemane, né? Vocês não viveram Semana Santa? Quando ele vai descendo?
O que ele fala? Lá embaixo, quando ele já está lá no Sinédrio, Jesus está entregue. O que ele fala para Jesus? O que Jesus fala para ele? Que ele é cortado a orelha lá do... O que acontece? Falaram aí já, chutaram. Estou enrolando vocês para ver se eu pego vocês no pé. Pedro, antes que o galo cante. Sabe por quê? Negar 3 vezes? Muita gente não entende por quê. Jesus chato. Por que 3 vezes? Uma só já está bom. Porque em Jesus, único, está o 3 Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, se ele negasse uma vez, ele estaria negando uma pessoa. Quando ele nega 3 vezes, ele nega em Jesus a Santíssima Trindade. Olha que interessante. Essa passagem aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler antes, mas também é a 3ª aparição de Jesus. E quantas vezes ele pergunta para Pedro que ele o ama? Por que 3? Porque ele não pode amar um Deus só. Ele tem que amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? É isso. Essa palavra do amor de Deus para conosco se resume em 3 verbos: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus carrega a sua cruz ao Calvário, Jesus não está sozinho. Lá em Jesus está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os cravos que entraram no corpo de Jesus entraram também no corpo do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Amados, esse amor de Deus é tão lindo para conosco, que ele fala assim, claramente: você, Pedro, me amas, apacenta meu cordeiro. O cordeiro é aquele que será imolado. Essa palavra em Lucas, rapidamente, vocês desculpem, eu sou um pouco catequético, então vou voltar um pouquinho só para a gente entender essa finalidade do amor de Deus. Em Lucas, nós lemos o Evangelho, se eu não me engano foi da sexta-feira, quem leu o Evangelho completo, ele fala que Jesus olhou para Pedro, depois que ele nega a 3ª vez. Mas como Jesus poderia olhar para Pedro se ele estava preso lá dentro do Sinédrio? Alguém pode me explicar o porquê? Deu um grilinho aqui? Simples. Quem olhou para Pedro foi o Espírito Santo. Jesus estava preso no Sinédrio. E assim que o Espírito Santo nos chama para amar. Amar, amar, amar. Muitos aqui pensam que essa palavra de Pedro é aqui que ele se transforma o predecessor da igreja. Não é. Aqui Pedro pede a remissão dos pecados dele e se torna um grande fiel. Mas eu não culpo Pedro por ter negado a Santíssima Trindade. Você imagina aquele Deus que ele pregava, vai para a cruz, chega lá, é morto. Será que era fácil conceber? Mas quando Pedro, hoje no Evangelho de hoje, que Marta volta e encontra Pedro, que ele vai ver o linho, que João entende esta palavra da passagem da ressurreição, Pedro acredita. E eu vou fazer uma pergunta agora que o Espírito Santo está me perguntando. Você acredita que Jesus ressuscitou? Esse sim aí foi para quem? Foi para o Rodrigo, né? Porque se eu acreditar que aquele que deu a vida por mim, o meu Deus, o cara... Eu não vou falar um sim assim não, meu irmão. Eu vou sair gritando. Passar no meio daquele negócio de urubu ali, eu vou gritar: Jesus te ama, meu irmão! Dando um testemunho rápido da minha vida. Você não levantou a placa dos 10 ainda. Tô de olho pra cima lá. Tô de olho, eu gosto de falar. O amor de Deus para com quem Ele ama é misericordioso demais.
Eu 1 ano passei numa situação muito difícil de emprego. Sheila que está aqui, Amanda, sabe, muito mais ou menos. Aí, agora chegou os 10. Tá, fica esperto, falta 10. E o que eu fiz quando eu fiquei nessa situação? Eu me entreguei inteiramente ao Senhor, de corpo, alma. Mas não foi pouquinho, não. Foi inteiramente ao Senhor. Tinha dias que eu chegava para Deus e falava: irmão, o negócio tá difícil aí, dá para você ajudar? Aí nego fala: por que você desrespeita a Deus? Não, Deus é meu amigo. Deus é aquele cara que na minha dificuldade eu falo com Ele, na minha alegria eu falo com Ele, na minha tristeza eu falo com Ele, na minha raiva eu brigo com Ele. Quem é que é amigo forte mesmo? Aquele amigo braço. Não sei se essa aqui é a gíria que fala aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Quem que é aquele amigo mesmo que ponta firme? Qual que é a gíria aí? Me ajuda, gente, vai. Aquele amigo, um em carne assim, que você... Quem? Hã? Quando o negócio pega, você não liga para ela e fala: oi, minha mãe agora mandou lavar a casa. Eu não quero lavar a casa não. Chama eu para ir para rezar. É assim que eu sou com Jesus. Mais um pouquinho. Eu conto para Jesus até aquilo que não devia contar, mas eu conto, mesmo sabendo o que Ele sabe. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Mas precisa Pedro falar. E aí eu falo com Jesus. E esse dia eu falei para Jesus: Jesus, o negócio da casa está ficando feio. Está ficando feio. Só dá um jeito aí que o negócio está ficando feio. E aí ele falou assim: ah é? Tá ficando feio? Eu falei: tá. Bom, vou piorar mais um pouquinho. E aí ele pega a única fonte de renda, ela se esgota. Eu falei: bom, tá bom. Vamos rezar mais e vamos continuar. Joelho no chão, oração, que uma hora acontece. Aí ele falou: agora você se rendeu? Eu falei: já, né? Tem outro jeito? Semana seguinte o meu concorrente me chama para trabalhar para ele. O que eu quero dizer com isso? Não é mérito meu, é mérito da entrega. Ele sabia do que eu precisava, na hora que eu precisava, no momento que eu precisava. Não na minha hora. Amar a Deus não é por condição, é amar. Eu vejo namorados que às vezes falam assim: eu te amo, mas ó, quero te ver acordar não, mano. Feia, maquiada, grávida. A gente põe em condição. Olha, se você não for do grupo de oração Amei, eu não vou te amar não. Por que eu vou te amar? Meu pai e minha mãe lá em casa não participa da mesma comunhão que eu vou amar ela para quê? Minha mãe mandou eu lavar a casa, para quê que eu vou fazer isso? Né, irmão? Nós que eu amo, quando a mãe manda lavar vasilha, nós fica no gás, né? Nós fica no gás, mané. Mas será que Jesus não põe essa condição? Se você pecar hoje, Jesus continua te amando. Se você pecar amanhã, Jesus continua te amando. A única condição para Ele deixar de te amar é você não querer mais que Ele te ame. Para a gente encerrar esse momento de amor, ela não levantou a placa dos 5 não. Fiquem tranquilos, gente. Eu estou me pautando dentro do meu tempo. Vou dizer também um pouquinho sobre o amor de filho, de mãe. É um testemunho também pessoal, para vocês entenderem um pouquinho o que é o amor de Deus. Há uns 14, 15 anos atrás, quase 16 anos, minha mãe entrou em coma profundo. Acho que são uns 16 a 17 anos, câncer, agora sim. Câncer, entrou na UTI morta. E eu do lado de fora rezava: por favor, Deus, deixa eu apenas despedir da minha mãe. Deixa eu despedir da minha mãe, eu preciso despedir da minha mãe, porque não deu tempo. Enfim, resumo da história. Jesus tira a minha mãe da UTI, manda ela para casa 6 meses. Minha mãe andava com uma bombinha de morfina. Toda vez que ela sentia a dor, ela apertava. E minha mãe ainda vive 6 meses. Minha mãe morreu na fé protestante, testemunha de Jeová. Eu não sei se vocês conhecem aqui. Resumo da história: minha mãe morreu nos meus braços. E adivinha quem veio buscar minha mãe? E agora? Quem veio buscar minha mãe? O Espírito Santo e Nossa Senhora.
3 horas da manhã, no terceiro andar de um prédio, bate uma pomba querendo entrar. Aonde minha mãe faleceu. Minha mãe antes era devota de Nossa Senhora. Nossa Senhora nunca deixou de amar a minha mãe, mesmo que ela professou outra fé. Entende? Eu estou aqui porque eu escolhi ser católico. Minha mãe não era católica. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos. Eu escolhi ser católico. Não é porque eu casei com a minha esposa, não. Porque ela poderia ser católica e eu não. Mas eu escolhi católico. Então eu convido você a amar a Deus. Amar-te, Deus, amar. E dar a sua vida por Ele. Não deixa nada passar despercebido no amor de Deus. Eu queria que você agora pudesse fechar os teus olhos e pensar quantas vezes nós furtamos o amor de Deus. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo coração viverei eu, só pra te amar, amar-te